A proposta dessa série de webinários da Comissão de Ensino é promover algumas discussões sobre as adaptações, né, para o ensino de fisiologia nessa situação especial, né, que o mundo está vivendo. E a grande preocupação nossa é fazer de uma forma que a gente não deixe ninguém de fora, porque nós temos diferentes realidades e a importância é nós nos ajudarmos, trocarmos experiências para que ninguém, né, para que a gente possa realmente se ajudar e ninguém se sinta né, muito abandonado ou com muitas dificuldades, sozinho. Por isso mesmo, nesse primeiro webinário, nós convidamos o professor Camilo Lely Santos, que é professor da Unifesp, com experiência, né, na parte de ensino, ensino de ciência, ensino de fisiologia, com uso de tecnologias, de dispositivos móveis. Então, para falar um pouquinho para a gente sobre a experiência dele, uma pessoa que já tem, né, experiência no uso de tecnologias no ensino, como que está sendo hoje, nesse momento da pandemia, né, o uso das tecnologias, para ele que já tinha essa experiência. Na sequência, meu nome é Fernanda Cleimar Condes, eu sou professora de Fisiologia na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Eu sou professora de Fisiologia, não tinha experiência no uso de tecnologias, e aí, neste momento, tivemos que aprender. Então, eu vou falar um pouquinho como que foi na Unicamp e o que a gente está vivenciando. E a professora Lucila de Paula Gutierrez é professora da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, que está vivenciando uma outra situação. Neste momento, na instituição onde ela trabalha, estão sendo discutidas as possibilidades para retorno das aulas, né, as aulas estão suspensas, e a professora Lucila vai falar um pouquinho como que está sendo essa situação lá, e também o que é possível ser feito enquanto as aulas de graduação não retornam. Então, neste primeiro webinário, a nossa ideia é conversar um pouquinho das nossas experiências e trocar essas experiências com os colegas que nós imaginamos que estejam vivenciando uma dessas três situações. Posteriormente, nós vamos divulgar, provavelmente nós teremos um webinário por mês, e aí com menos pessoas falando, e aí a ideia vai ser realmente detalhar um pouco mais o uso das tecnologias para essas aulas remotas, né, de ensino remoto. Ok? Então, nesse momento, nós montamos da seguinte forma. Inicialmente, o professor Camilo vai falar, como ele já tem experiência. Na sequência, eu vou contar um pouco da experiência de como é adaptar para o remoto, e depois a professora Lucila. Então, durante agora a fala do professor Camilo, eu vou pedir para vocês colocarem as questões no chat, e como eu falei, as professoras, a Pamela e a doutoranda Laís vão estar agrupando essas questões. No momento em que a professora Lucila falar, a mesma coisa, e no momento em que eu estiver falando, também podem colocar as questões no chat. Depois das falas, nós faremos sessões de discussão, agrupando 3 questões. A professora Pamela e a Laís vão passar para o Camilo responde, depois passam para mim, depois passam para a Lucila, e a gente faz, então, uma discussão, ok? Então, novamente, muito obrigada ao professor Camilo e à professora Lucila, e eu passo, então, a palavra ao professor Camilo. Eu gostaria de agradecer, então, o convite da professora Fernanda, a presença da professora Lucila, a participação super importante da Comissão de Ensino da SBFIS, porque aquilo que a professora Fernanda falou é uma grande verdade, está todo mundo em desespero, está todo mundo sem saber muito o que fazer, porque a gente podia até ter um pouco de excelência e maestria na hora de falar, ou numa aula presencial, mas agora, no ambiente virtual, as coisas mudaram. E uma das formas que a gente entende para essas pessoas que estão com muita angústia, com muito problema de fazer essa transição, é isso que a Fernanda está organizando, que a Comissão de Ensino está organizando, que são esses webinários, esses workshops, ou esses grupos de trabalho, porque agora é o momento de partilha. Então, quanto mais a gente for exposto a um colega que faz aqui ou acolá a atividade, isso é bom,
porque isso vai nos alimentando. Então, agora está todo mundo com um barco afundando, então a gente tem que começar a jogar salva-vidas. E muitas vezes o salva-vida está do nosso lado. O mais legal da gente estar aprendendo, que eu estou aprendendo nesse momento, é que eu estou aprendendo que no meu campus, por exemplo, tinha vários outros professores que já utilizavam tecnologia. Na Unifesp existiam outros professores que utilizavam tecnologia, mas em nenhum momento a gente teve a oportunidade de se encontrar. Então, agora, com essa crise, esse desespero, está todo mundo tendo a chance de se encontrar. E o meu objetivo aqui é, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês perguntem, que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Então, deixa eu colocar a minha apresentação aqui para tentar explicar um pouquinho para vocês sobre o que eu ando fazendo. Então, como a professora Fernanda falou, uma das coisas que acontece dentro da minha experiência é que como eu posso falar? Deixa eu só encontrar aqui um momentinho, senão eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui. Eu, enquanto professor, desde que eu pisei na Unifesp, a minha grande preocupação sempre foi utilizar a tecnologia, porque eu sempre olhei a tecnologia como uma vantagem. Então, a gente está vivenciando um momento e muitas pessoas viviam um período, uma espécie de tecnofobia. E essa tecnofobia, ela é basicamente gerada por um desconhecimento dessas ferramentas, por um desconhecimento de que elas acabam sendo fáceis. Então, o que acontecia é uma espécie de uma negação, tá? Então, quando a gente tem esse processo de negação, fica muito fácil a gente não querer utilizar a tecnologia como a nossa aliada. Mas agora, a parte linda de tudo que está acontecendo é que a gente está, de alguma forma, tendo que vivenciar. Vocês estão vendo a minha apresentação aí, Fernanda? Só para confirmar. Tá. Na verdade, aqui está aparecendo para a gente você. Isso, está aparecendo eu com o meu slide, certo? O slide, isso. Isso, fechou. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que eu vou falar para vocês é sobre o ensino remoto emergencial e o que a gente pode trabalhar em relação à fisiologia. Óbvio que eu chamei de ensino remoto emergencial por uma questão de o que a gente está vivendo não é uma EAD. Eu trouxe aqui a palavra EAD, que é ensino à distância, porque o ensino remoto emergencial ele vai se valer de todos os conhecimentos da EAD. Então, a gente tem que compreender que tudo que a gente está adaptando hoje para essa situação é baseado em EAD, porque EAD parte do pressuposto que nem aluno, nem professor estão no mesmo local. Eles podem estar no mesmo tempo na hora da aprendizagem, mas o local é distante. Então, é feito à distância e é o que a gente está fazendo por conta do isolamento. E a gente sabe que para desenvolver uma EAD à distância... Você está vendo o meu cursor, Fernanda, rodar aqui ou eu estou sonhando que eu estou mexendo no cursor? O cursor... Tá aparecendo o mouse em cima. Uhum. Obrigado. Então, nesse trabalho, eles apontam o que o professor tem que se preocupar para garantir uma qualidade no seu ensino. Então, vamos chamar de EAD, mas, por favor, pense em ensino remoto emergencial. Então, você vai ter que adaptar os seus objetivos, você vai ter que alterar o conteúdo da sua apresentação e, principalmente, as atividades de aprendizagem que você vai ter. E o mais importante na EAD é que você tenha interação. Então, você tem que se preocupar muito com a interação. Nós vamos ter que adaptar as nossas provas, e isso é ponto para um outro workshop ou outra atividade. Inclusive, a gente está na Unifesp oferecendo agora só de como a gente pode fazer a avaliação. Mas o que eu venho falar para você é uma característica que é muito importante que o professor domine, é que ele tenha domínio de ferramentas e dos meios de comunicação. Obviamente que tudo isso vai ser dado por suporte na universidade, mas no caso a SBFIS, através da Comissão de Ensino, está fazendo isso, porque muitas universidades não estão oferecendo esses tipos de workshops que, por exemplo, a Fernanda está organizando. Pois bem, então, para a gente fazer uma EAD de qualidade, vocês vão precisar saber de algumas formas. Então, vocês vão ter que procurar os seus recursos tecnológicos. Esses recursos tecnológicos vão ver 3 categorias. Uma categoria é a plataforma para webconferência. Então, você vai escolher o que você vai usar. Se você vai usar o Google Meet, se você vai usar o Zoom, se você vai usar o Microsoft Teams. O outro vai ser a plataforma de suporte.
E na plataforma de suporte é aquilo que você vai botar o seu material. Então tem o Canvas, tem o D2L, tem o Blackboard, mas no Brasil o mais comum é o Moodle ou o Google Classroom. Mas o que eu vim falar para vocês não são esses dois, que provavelmente vocês já devem estar sabendo um pouco desses dois e como utilizar esses dois. O que eu estou falando agora para vocês é justamente sobre os recursos para a metodologia de aprendizagem ativa. Deixa eu ver se as minhas estão me chamando aqui no coisa. Tá. Recursos para a metodologia de aprendizagem ativa. Então, deixa eu... Tá aqui. Então, o primeiro recurso que eu sempre uso, sempre usei na minha sala, eu vou usar, vocês vão ter que procurar o que a gente chama de digital whiteboards. Então, na Unifesp não tem essas lousas digitais super powers que tem em algumas universidades e alguns colégios. Então, como não tem, a primeira coisa que um professor precisa meio que pensar é qual é a ferramenta que ele vai utilizar para poder fazer de lousa. Então, nós temos vários aplicativos. Um que está aí é chamado de Jamboard, esse Digital Whiteboard. Então, ele é gratuito, ele está aí vinculado ao Google Suites, mas eu uso um chamado EduCreations. Então, nesse EduCreations, basicamente, pessoal, ele é muito legal, eu sempre uso isso na aula, eu não uso a lousa normal, eu uso isso aqui porque eu projeto lá e eu fico usando. Então, eu vou ter uma destreza boa, eu posso escrever. A vantagem com o Digital Whiteboard, no caso, o EduCreation, você pode colocar esse mais e botar a figura. Então, o que eu faço é, eu pego a figura do meu livro, e nessa figura do meu livro, eu coloco em cima e eu vou desenhando por cima. Então, eu preciso contextualizar vocês de que quando eu dou aula na Unifesp, a gente não tem, como em muitas universidades, separado anatomia, histologia e fisiologia. Então, eu, enquanto professor, eu tenho que dar conta do conteúdo de anatomia, histologia e fisiologia, os três integrados. Então, eu não dou o isolado da fisiologia. Embora, por opção, e no meu contrato didático que eu faço, pedagógico que eu faço com os meus alunos, eu digo que, por conta do tempo, eu vou abordar mais a fisiologia, porque essa é a minha formação. Mas eu tenho que dar o suporte conceitual em relação à anatomia. Então, primeira coisa, vocês vão ter que procurar uma digital whiteboard. Procurem várias, e tem várias. Tem a Bamboo, que é muito boa. Jamboard é maravilhosa, mas eu uso, por exemplo, EduCreation. Então, isso é a dica número 1. Aí agora, para você fazer metodologia de aprendizagem ativa, a coisa mais importante no ambiente é você ter interatividade. E para você ter interatividade, porque vocês vão vivenciar que os seus alunos, muitas vezes, eles vão se dispersar. Muitas vezes um aluno vai chegar na sua aula, vai ficar com a câmera fechada do início ao fim, você não sabe se ele vive. Tem alguns que ele não está vivendo, ele só está lá. Mas tem um que ele está aprendendo, que a gente chama de silent learners, que são os aprendizes silenciosos. Eles estão vivendo, eles estão lá, mas eles ficam meio receoso de saber. Uma das formas para você engajar, e isso é muito importante, é isso que a metodologia de aprendizagem faz, ela engaja o aprendiz no processo de ensino-aprendizagem, é você criar interatividade. Como a gente vai criar interatividade? Pois bem, então, algo que eu sempre usei, eu faço uma metodologia chamada Peer Instruction. Então, essa metodologia ela foi desenvolvida pelo professor Eric Mazur, lá de Harvard. E aí, as universidades norte-americanas, elas sempre utilizaram isso, e é muito comum, elas utilizavam uma coisa chamada clicker, que é um aparelhinho que algumas universidades ricas têm, no Brasil, no caso, que vai dar um sistema de resposta para o professor, e o professor consegue fazer um polling. Polling é uma enquete, você consegue investigar como que os seus alunos estão querendo participar ou não, qual a resposta. Por exemplo, você pode fazer uma apresentação conceitual e investigar se o seu aluno está aprendendo ou não. Muito bem, esse recurso do quiz ele vai ser muito útil agora, porque ele vai aumentar a interatividade. Então, como eu não tenho clicker porque a minha universidade não tem dinheiro, eu sempre usei o Socrative. Tem várias ferramentas que podem fazer isso. Eu uso muito o Mentimeter, mas o Mentimeter eu uso para mais seminários e palestras, mas para minha aula, eu tenho a minha turma. Aqui está a página da minha sala e eu uso o Socrative. Então, o professor vai ter o seu aplicativo, isso pode fazer dentro do aplicativo ou ele pode funcionar para browser. O professor vai ter o seu e o aluno vai ter o seu login. Basicamente, você vai logar num espaço como esse, então você pode botar um quiz, você pode fazer uma brincadeirinha chamada Space Race, que eu adoro brincar com os meus alunos, ou você pode fazer uma sondagem para saber se o aluno gostou da sua aula ou não, ou você pode liberar questões rápidas, que podem ser de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou de resposta curta. Então, você tem ferramentas para você fazer com que o aluno participe. E agora, durante a pandemia, no ensino remoto, vai ser muito importante utilizar esse tipo de ferramenta, porque você pode utilizar não só como uma metodologia, como eu fazia no presencial, mas agora eu vou transferir para fazer com uma metodologia avaliativa. Então, vocês podem ver aqui que é possível gerar, então, você consegue ver a participação do aluno. Aqui eu anonimizei, ou seja, todos os alunos que estão anônimos. Ele teve um quiz, esse quiz foi de reprodutor masculino que eu apliquei, foram
no ano passado, tá bom? Então, eles tiveram que responder esse quiz e eu consigo ver quanto o aluno soube, quanto o aluno não soube, eu consigo ver a nota que ele tinha tirado em todo aquele quiz, em todas as questões, eu consigo ver qual é a questão que estava dando mais trabalho, por exemplo, eu já sei que o 7, 8 eu tenho que investir mais, eu estou errando em alguma coisa, porque tem muito aluno errando a questão 8. Qual que é o problema da questão 8? Então é muito importante como um feedback da pedagogia do professor. Aí, aqui você tem os relatórios. E aí você pode saber, você pode transferir para uma plataforma em Excel, e na sua plataforma Excel você pode utilizar aquilo como nota. Aqui está apenas uma apresentação se eu quiser fazer uma investigação conceitual. Vamos falar que eu dei uma aula sobre endocrinologia da tireoide e agora eu quero investigar algum conceito. Eu posso, na hora, fazer uma pergunta e eu posso fazer com que os alunos respondam e eu posso saber imediatamente se o aluno tem um índice, ou se a minha turma está tendo um índice de significância que você adota como correto. Dependendo do ano, eu adoto ou 60% da turma ou 70% para eu me dar como satisfeito para aquele conteúdo. Caso não tenha atingido 70%, aí eu volto toda a minha aula para eu poder retomar. Lembrando que eu uso isso no contexto presencial e eles fazem o peer instruction. Por enquanto, o peer instruction, que depende da interação de um aluno com aluno, algumas plataformas não facilitam muito. Por exemplo, o Google Meet ou as outras que são gratuitas. A Zoom funciona muito bem, e eu tenho a plataforma Zoom, porque ela permite o breakout rooms e eu consigo fazer grupinhos para eles discutirem aquele conceito. Então dá para fazer. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês também é que existe um outro recurso didático que vocês precisam explorar, que muitas vezes as pessoas vão ter que gravar vídeos. Eu gravo meus vídeos também, inclusive eu uso o Educreation para gravar os meus vídeos, mas muitas vezes a gente não vai ter tempo. Então o papel do professor é justamente fazer essa curadoria. Então ele vai buscar vídeos. Eu sugiro vocês buscarem na Univesp, que são professores gabaritados da Unicamp, da USP e da Unesp, portanto passou por um ótimo crivo. Eu particularmente uso muito da fisiologia, foi um colega de departamento que fez lá da USP, quando eu era doutorando, mas tem muito vídeo na Khan Academy. Outra coisa, óbvio que eu vou falar muito rápido, eu vou trazer só mais exemplificações daquilo que eu já uso, e agora eu estou tudo transferindo. Tudo que eu estou demonstrando aqui hoje, eu já usava no presencial, eu apenas vou transferir agora para o ambiente online. Vocês vão ter que trabalhar muito com a busca de conteúdo interativo. Então, o que eu sempre usei no meu bloco de neuro foi esse site aqui, chamado Neuroanatomy, Functional Neuroanatomy, e que é lá da University of British Columbia. Eu fiquei como professor visitante nessa universidade, trabalhando no grupo que construiu isso aqui. Então, é um material de alta qualidade. Então, você vai ter aqui vários materiais para você dar aula. Você tem aqui as secções transversais para você poder trabalhar. Você tem um monte de aulinha para você clicar e botão que sai, botão... Tem um impeditivo, tá em inglês. Inclusive, eu estou conversando com a professora Cláudia, que eu quero me disponibilizar para traduzir para o português. Mas um recurso que eu uso muito nas minhas aulas, e aí eu falo para vocês tentarem usar, aqui embaixo vai aparecer uma seção de 3D. Então, nessa seção de 3D, como eu uso com os meus alunos, para eu ensinar anatomia do cérebro ou do encéfalo, então eu uso alguns recursos, e um dos recursos que eu uso é justamente realidade aumentada. Então, eu tenho alguns óculos que são óculos chamados de boards aqui, tá? Esses glass boards, e eu levo para os meus alunos. Esse aqui é um que eu levo também. E aí você coloca o smartphone, e do smartphone você vai poder visualizar esse cérebro de uma perspectiva que, às vezes, o livro didático ele não é capaz de trazer. Vejam bem, o livro didático também é capaz de fazer isso, mas essa experiência pode otimizar. Algo que eu uso também, a gente usa esses tags, então o aluno coloca o smartphone, ele escaneia isso aqui a gente imprimiu em 3D, e aí ele consegue sair todos os nomes das estruturas, todos os ligamentos, todos os músculos, quando eu vou dar uma aula de anatomia muscular, por exemplo, e isso, de fato, aumenta o engajamento dos alunos. Outra coisa que eu vou partilhar com vocês pessoal, dá para explorar muito game. Eu sei que a galera aqui, a Fernanda, trabalha muito e tem muitas publicações em relação a jogos, e jogos são, de fato, extremamente importantes para a aprendizagem, porque promove o engajamento sem precedente, assim, é absurdamente bom, eu consigo ver. Um que eu uso muito é justamente esse aqui chamado Mouse Party. Esse Mouse Party, ele é do grupo da Utah, tá? E ele é muito legal. Os alunos pegam os ratinhos, ele coloca lá numa maquininha, a maquininha vai fazer uma leitura do efeito de algumas drogas. Qual é o papel do professor? É você quem vai colocar o protocolo para o aluno investigar, você que vai fazer a pergunta. Então, essa história que sai rodando de que o ensino virtual, EAD, vai substituir o ensino presencial ou o professor, isso é tudo balela, gente. Ainda o professor é completamente
ainda a EAD é completamente do professor. Esse aqui é outro que eu uso na aula de sangue, então é o Test Blood Typing, e ele é lá do Educational Nobel Prize, então tem um monte de joguinho que você pode brincar. Esse aqui é um que eu participei, então eu recomendo vocês baixarem, porque ele é super legal. Então tem tanto para Android quanto para iOS, então a gente desenvolveu isso lá no laboratório dessa colega da UBC, e aí você fica jogando e você tem que fazer os caminhos, e é muito bom para ensinar trato. Então, quem dá neuro, a gente sabe que uma das funções é para ensinar trato. É extremamente difícil, porque é difícil integrar aquelas imagens separadas. E esse joguinho fez uma forma com que facilitou muito a gente ter essa possibilidade. Então, a recomendação é explorem games, explorem sites de universidades. Por que eu digo isso? Porque uma das coisas que a gente tem em relação aos sites da universidade é uma pergunta que está aqui, ó, em todo mundo. E essa pergunta é, ok, o ensino presencial é muito melhor, é o único que dá para fazer, mas o ensino à distância não é legal, porque uma das coisas que não dá para ser feito no ensino à distância é a aula prática. Calma, em termos. Nós conseguimos fazer, sim, algumas tentativas de aula prática. Se o seu objetivo educacional é fazer com que o seu aluno aprenda a manusear um eletrodo, posicionar um eletrodo para fazer o eletrocardiograma, de fato, ainda o ensino à distância tem as suas limitações, porque a gente vai precisar, por exemplo, de um equipamento, um Power Lab, por exemplo, tá? A gente vai precisar de um Biopac, por exemplo, para poder fazer isso. Então, se esse é o seu objetivo, de fato. Mas se o seu objetivo é entender conceito de fisiologia, você tem muitos recursos online. E os recursos que eu trago para vocês e que eu uso são justamente os recursos para aula prática, onde você tem várias aulas práticas já disponíveis em alguns sites, e o que eu mais uso é da Monash University. E aí você clica aqui, gente, é muito legal. Por exemplo, você vai clicar aqui e você vai ter um monte de possibilidade de aulas que você vai fazer experimentação. Aquela aulinha que a gente faz, por exemplo, de aula de sensorial, para ver que a gente coloca, não sei quem dá sensorial aqui, mas que a gente coloca uma espetadinha e depois mede para ver se o aluno consegue, qual que é a distância dele de percepção, se ele identificou com um ponto ou 2 pontos. Todas essas aulas, elas conseguiram ser transportadas nesse site, na Monash University, para o ambiente virtual. Tudo bem, ele vai lá clicar com a agulhinha, mas num bonequinho virtual. Mas você entende que, ok, ele ainda vai estar testando, ele vai testar no bonequinho virtual. Inclusive, você consegue escutar, é muito legal, você consegue escutar o barulhinho dos spikes do potenciais de ações do neurônio. Eu adoro, eu acho legal, tudo bem. É ruim falar eu adoro, porque eu sou professor e aí eu vou gostar, e você assim como vocês. Mas eu vejo que os alunos, eles acabam interagindo. Aí eu quero trazer para vocês outra coisa que eu tenho trabalhado muito. E essa outra coisa que eu tenho trabalhado muito é justamente isso aqui, que é Mobile Lab. Então, essa é a minha linha de pesquisa. Qual que é a minha linha de pesquisa? Eu tento fazer com que os alunos aprendam fisiologia usando o smartphone para coletar dados científicos. Então, a gente submeteu agora, inclusive com o colega, o professor Fernando Abdulkader, do ICB-USP, que deve estar aqui, e a gente enviou uma revisão, porque a gente vai dar todas as dicas possíveis e imagináveis de todas as aulas, de todos os sistemas que a gente pode abordar. E, gente, a gente consegue fazer aula de fisiorrespiratório usando o smartphone. A gente tem hoje já espirômetro para colocar aqui na boquinha do smartphone para fazer a aula. A gente consegue fazer aula de cardio. Eu dou uma aula de cardio baseado em smartphone. A gente tem uma infinidade muito grande de sensores, e esses sensores podem permitir. Uma das coisas que eu faço é os meus alunos, isso daí eu trabalho em aprendizagem baseada em projeto. Então, eles têm que fazer desde a proposição do experimento científico até a revisão do comitê de ética. Eles fazem entre eles têm que depois desenvolver o projeto, coletar o dado, apresentar o dado. Portanto, eu estou trabalhando metodologia científica e, ao final, ele tem que comprovar para mim se ele tirou uma conclusão fidedigna ou não do dado que ele coletou. Fernanda, você me bloqueia, tá? Porque senão eu vou aqui. Mas estou no penúltimo slide, tá? Aí, a gente tem como possibilidades diversas. Então, a gente tem aqui uma classificação que eu chamo de Mobile Labs, que é Mobile Learning Laboratórios, ou Laboratórios Móveis de Aprendizagem. É muito legal, gente. Não é por nada não, mas isso aqui é muito legal, eu adoro brincar. Aí, a gente tem aqui a linha que é dos simuladores. Então, tem esse aqui que eu trago para fisiologia respiratória, chamado Cranium. Então, você consegue... simulador significa que o smartphone ou o tablet, porque isso tem que ser num aparelho móvel, ele vai, então, de alguma forma, você vai manipular as variáveis e você vai ver o resultado no processo fisiológico.
Aí a gente vai ter algumas aulas que vão ser baseadas em protocolos que a gente chama de built-in. Nesses protocolos significa que o próprio smartphone já possui o sensor capaz de detectar. Um que eu uso muito para diversas aulas, inclusive tem publicação minha de experimentos sendo feito com isso, é justamente a frequência cardíaca, e eu uso o Instant Heart Rate para fazer várias abordagens. Outro desse built-in que eu uso muito, e eu fiz uma aula inteira baseada em built-in, que foi uma aula que eu consigo fazer aula de fisiologia do exercício físico, está publicado na Medical Education, inteira utilizando smartphone. Desde tônus muscular, até volume respiratório forçado, frequência cardíaca, frequência respiratória, e eu não usei nenhum aparelho de laboratório tradicional. Eu usei o smartphone para coletar o dado. E, por final, que acaba sendo um pouquinho mais caro, mas também é muito legal, é quando você agora tem vários recursos. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente consegue dosar cortisol hoje com o smartphone. A gente consegue fazer ELISA com o smartphone. E para aula que eu uso é esse aqui, que eu tenho aqui, e ele é um eletroencefalograma, eletrocefalográfico, e aí eu consigo colocar aqui, eu vou conseguir gerar as minhas ondas, eu consigo ensinar aos meus alunos os tipos de ondas diferentes, eu consigo fazer experimentos clássicos daquele fecha o olho, abre o olho, lê alguma coisa, escuta uma música, e eu consigo ensinar para os alunos através de um smartphone, porque ele vai me gerar alguns dados que são muito simplistas, mas do ponto de vista conceitual, eu consigo abordar aqui e entender o que é evento relacionado a um potencial, eu posso ensinar para eles os tipos de ondas, eu posso ensinar, fazer fisiologia do sono, enfim. Então, só para terminar, esses são o que eu tinha que falar. Óbvio, eu falei muito rápido, desculpa, mas era que eu queria partilhar o maior número de coisas que eu faço possível. Eu só peço para vocês tomarem cuidado aqui, para não estender muito, cuidado agora com intrusos na web, não sejam inocentes. A gente pode ter aluno não, desculpa, a gente pode ter mal intencionado entrando na sua sala e fazendo sacanagens, então isso algumas plataformas conseguiram impedir, então cuidado. Outra coisa que eu peço muita atenção para vocês que não estão experientes no ambiente virtual, tem que tomar muito cuidado com as políticas de direitos autorais. Portanto, se os seus slides não apresentam, aliás, se os seus slides apresentam figuras que não têm licença, cuidado. Aprenda a buscar as boas licenças, aprenda a buscar figura, cuidado que nem toda figura de livro você tem o direito de apresentar, porque agora é diferente. Uma coisa é você estar dando uma aula presencial, um aluno depois partilhar um slide seu e falar, o professor partilhou. Quem provou? Nada. Agora tem como, porque ele pode gravar e mostrar que você utilizou. E questões pessoais. Procure um ambiente neutro, cuidado que esse aqui é o exemplo mais clássico, que a mulher foi lá para o banheiro fazendo xixi com a transmissão ligada. Então, pega um lugar neutro, pega um lugar onde as pessoas não vão fuxicar a sua vida, pega um lugar onde os alunos não vão fuxicar a sua vida. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa novamente se eu falei muito rápido. Aqui está o e-mail, mas depois eu posso passar, mas vamos ouvir as outras professoras para saber o que elas têm para conversar com a gente. Obrigado.